Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Lucas capítulo 5 é a mensagem deste domingo. Diga glória a Deus. Domingo chuvoso e a gente precisa de chuva, né? E que essa chuva venha de regar a semente aí, que é necessária. Vamos lá, Lucas capítulo 5. Quem achou, diga amém. Verso 1 diz: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele quem? Jesus, junto ao lago de Genezaré. Então aqui Jesus está na praia, à beira do mar, e a Bíblia diz que uma grande multidão o seguiu. Esse povo já vinha, seguindo a Jesus, seguindo a Cristo, seguindo ao Mestre. E esse povo ali se juntou na praia, e a Bíblia diz que eles apertavam Jesus, porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. Só que você há de concordar que muita gente apertando, você não tem liberdade, você não tem ali o espaço. Então, naquele momento ali que eles apertavam Jesus, ele estava sem o espaço ali necessário para poder ensinar aquele povo a palavra de Deus. A gente sabe que nada impede o nosso mestre, mas ele precisava ali de um espaço, para poder pregar a palavra de Deus para aquela multidão. Antes de eu entrar no próximo versículo, que é quando ele vai ver o barco de Pedro, deixa eu te falar algumas coisas aqui. Vamos para duas vertentes. Primeiro, uma que está lá em Mateus capítulo 5, no verso 6. Não precisa abrir, é só uma citação, mas a palavra diz: bem-aventurados os que têm fome e que têm sede do quê? De justiça, porque eles serão o quê? Fartos. Então, tanto eu e você precisamos ter sede, fome de justiça, mas aqui não é a justiça humana, aqui é a vitória da verdade. Remete ao sacrifício da cruz do Calvário, quando ali o Pai consuma em Jesus toda a obra perfeita de redenção pela humanidade. Então eu e você temos que ter sede dessa justiça de Deus, do cumprimento da palavra dele na nossa vida, na nossa família. E ele disse: se eu e você tivermos fome e sede de justiça, seremos fartos, não nos faltará nada. A outra vertente, lá em Amós capítulo 8, no verso 11, preste atenção que isso é profecia. Lá diz que eis que vem dias, esses dias chegarão sobre a terra, diz o Senhor Jeová, em que eu vou enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aí talvez você diga: pastora, glória a Deus, mas olha o que a profecia diz, presta atenção, 12. Aí as pessoas nesses dias irão errantes de um mar até o outro mar. Olha o esforço que uma pessoa vai fazer para poder ouvir a palavra de Deus. Vai sair de um mar até o outro mar, do norte até ao oriente. Vão correr por toda parte, buscando a palavra do Senhor. Tem como grifar aí de azul, meu irmão? E não há, olha lá, e não há, agora você fala misericórdia.
Misericórdia, já pensou você ter fome, você ter sede da palavra de Deus e buscar a palavra e não achar? Hoje você tem o Espírito Santo, que você sabe que a Bíblia Sagrada é o único livro do mundo que você lê na presença do autor. Que o Espírito Santo, como está escrito lá em João 14, 26, ele não só nos faz lembrar acerca que temos ouvido falar de Jesus, mas ele também nos ensina, ele é o nosso professor. Então, você na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, na praça, onde você estiver, quando você tem contato com a palavra de Deus e se conecta a Deus dizendo: Senhor, eu tenho o Espírito Santo, me ensine, me revele a sua palavra, você acha, você encontra as palavras do Senhor. As igrejas estão de portas abertas. Hoje você chegou aqui, você encontrou a porta aberta, você teve a oportunidade de se assentar aqui para ouvir a palavra do Senhor. Então é possível achar. Nestes dias que estamos vivendo, é possível achar. Mas a Bíblia nos alerta para dias que virão sobre a terra, que as pessoas não acharão mais as palavras do Senhor. Então quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Aproveita o tempo da tua visitação. Isaías 55, versículo 6, o que está escrito lá? Buscai ao Senhor, enquanto você pode achar. Hoje é possível achar? Sim ou não? Sim. Então busque. E ele diz: invoque, chame ele em teu auxílio enquanto ele está perto. Ele está perto ou não está? Sim, sim. Então assim, não despreze o tempo da tua visitação. Aproveita esse tempo que Deus tem se revelado através da sua palavra, pelo Espírito Santo aqui na terra. Quem entendeu, diga glória a Deus. Mas vamos voltar à palavra agora. Aquele dia então as pessoas estavam com muita sede de ouvir a palavra de Deus. Eles apertavam Jesus, porque eles queriam ouvir a palavra de Deus, e era possível achar. No verso 2, Jesus viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam ali fazendo o quê? Lavando as redes. O que ocorre aqui? Pedro, que no caso aqui Simão, o Tiago e o João, 3 pescadores profissionais que viviam da pesca. Eles tinham passado a noite toda lançando as suas redes em alto mar para pescar. Mas naquela noite eles não tinham conseguido pescar um peixinho sequer. E o dia aqui já havia amanhecido. Eles já tinham chegado ali na beira da praia. E quando eles chegam à beira da praia, Jesus já está lá com a multidão. E eles chegam com as suas redes vazias, estão ali lavando as suas redes, e Jesus vê os 2 barcos. E um desses barcos era o de Pedro. Apesar das redes estarem vazias, a Bíblia diz que Jesus entra em um desses barcos, que é o de Simão, que é o de Pedro. Isso me chama a atenção, porque o Pedro, ele não se opõe, ele não hesita, ele não acha ruim de Jesus usar o seu barco, mesmo com as suas redes vazias, porque
a noite tinha sido muito difícil. E eu não sei se você já trabalhou, se esforçou, se dedicou em algo e não teve o resultado necessário. Sabe quando você estuda muito para uma prova e você vai lá, não, eu vou passar nessa prova, e quando vem o resultado, você não acertou nem metade da prova. Ô pastor, é frustrante, você se chateia. Poxa, eu estudei tanto, eu me esforcei tanto, eu me dediquei tanto, e eu não consegui. No caso, aqueles tinham passado a noite toda tentando pescar e não conseguiram. Aqui não teve nem, para dizer assim, um lambarizinho dentro daquela rede, não tinha nada, rede vazia. Frustrante, decepcionante. É ruim demais você até mesmo esperar, né, um resultado e ele não vir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A gente tem que prestar atenção em tudo isso. E talvez alguém aqui esteja se sentindo até assim. Pastor, eu ando meio frustrado, desanimado, que tenho me esforçado e a coisa não tem saído do jeito que eu gostaria. Mas você não pode desistir. Mas a palavra diz que Pedro não hesita, Pedro cede o seu barco para Jesus. Aprende a ceder o que você tem, nas condições que você tem, em favor do reino de Deus. Eu vou repetir, aprenda a ceder o que você tem, a dispor o que você tem, nas condições que você tem, em favor do reino de Deus. Eu te digo porque se você esperar condições favoráveis, o inimigo sempre vai tentar mostrar alguma coisa negativa para você não fazer. As redes de Pedro estavam vazias. Ele tinha passado a noite toda tentando e não havia conseguido. Era uma noite? Sim. Tinha a próxima noite, pastora, mas sabe-se lá desde quando eles vinham nessas decepções. Ele era pescador profissional. Mas ele, mesmo assim, ele aprendeu a ceder o que ele tinha para o reino de Deus. Quando a gente fala de ceder ou dispor, a gente sempre remete, às vezes, coisas materiais. Claro que o propósito da prosperidade de Deus na nossa vida é para que realmente a gente possa ajudar o reino dele a ser estabelecido nessa terra. Você vê que tanta gente ainda precisa ser alcançada pelo Evangelho, e que através dos nossos recursos, daquilo que Deus nos proporciona ter, a gente possa sim financiar, não só com os nossos dízimos, mas com as nossas ofertas, o reino de Deus. Mas aprenda a dispor também os talentos que Deus colocou em você. Tem gente que tem o talento de louvar, tem o dom para cantar, tem o dom, até mesmo de cozinhar. Tem gente que tem o dom, de administrar. Tem gente que tem o tempo para poder oferecer a Deus. Pastor, isso aí eu não tenho não. Se você refletir bem, dentro de 24 horas, 7 dias na semana que Deus te dá, você tem sim. Você tem sim o tempo para dispor em favor do reino de Deus. É que a gente vive, às vezes, dando um monte de desculpas e de argumentos para, como se diz, tentar justificar o que não tem justificativa. Porque quem é o dono do tempo? É Deus. Então, como que eu posso dizer para Ele que é o dono do tempo, que eu não tenho tempo para Ele? Que eu não tenho tempo para a obra dEle? Você vê, a gente dedica muito mais tempo às coisas da terra
do que para Deus. Eu sei que tem que ter coerência numa reunião, não posso extrapolar, né, o horário do culto, mas se você for olhar 2 horas, 1h30, 2 horas, é muito pouco em uma semana, né, que Deus me dá de tantos dias, de 24 horas. A pessoa passa muito mais tempo trabalhando, dormindo, fazendo outras coisas que são lícitas nessa terra do que dedicando a Ele. Então, assim, o que você tem para dispor a Deus? Nós estamos quase chegando no final desse ano de 2024. Já estamos aí no mês de outubro, passamos já a segunda, né? Já estamos na segunda, passamos a primeira quinzena, já estamos na segunda quinzena. Faltam menos de 3 meses para terminar esse ano. E o que você pode dispor a Deus? Pedro dispôs um barco para que Jesus pudesse afastá-lo um pouco da terra, para que Jesus pudesse sentar dentro daquele barco e ter ali liberdade, espaço para poder pregar, para poder ensinar a palavra de Deus àquela multidão. E você? O que você vai dispor a Deus? Nesse final de 2024, até quando ficará dando aí as suas desculpas? Não tenho tempo, não consigo, não dá, não tem jeito. Oh meu Deus, oh misericórdia, Senhor. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Senhor. Quem está entendendo aqui, diga amém. Disponha. Meu Deus, o Senhor quer de mim nesse final de ano? Ô pastora, Salmo 32, 8, ele fala que Ele vai te instruir, vai te dar instrução, Ele vai te ensinar. A Bíblia diz o caminho que você deve seguir. Vai te dar instrução, vai te discipular, te dar ensinamento pelo caminho que você deve seguir, não que você quer seguir. Eu quero ir por esse caminho, não. Deus, me instrui, me ensina no caminho que o Senhor quer que eu siga, por onde o Senhor quer que eu vá. E muitas vezes fazemos o que queremos, e não o que Deus quer que a gente faça. E Ele fala, eu vou te guiar com os meus próprios olhos. Vou dizer, ó, é por aqui Juliana, é por aqui Maria, é por aqui João. Mas tem que ver se eu e você estamos dispostos a deixar Deus nos guiar no caminho que Ele quer que a gente siga. Ou será que estamos trilhando o nosso próprio caminho? Não, é por aqui que eu quero ir, é desse jeito que eu quero fazer. É aí onde a gente quebra a cara. O que você tem para dispor a Deus nesse finalzinho de ano? Ah, pastora, qual é o seu dom? Trabalhar com crianças? Trabalhar com jovens? Trabalhar com pessoas idosas? Tem gente que tem o dom de trabalhar com pessoas de mais idade. Paciência, amor, meiguice, ternura e principalmente unção do Espírito Santo. Tem gente que o dom dele, o dom dela, é evangelizar, é falar de Jesus para os perdidos. Já que esse dom aí é um mandamento de Deus para toda a igreja dele. Marcos 16, quando ele fala ide, ele não está falando só para pastor, para pastora, para obreiro de uniforme, crachá na igreja. Ele está falando para a igreja dele na terra.
Ele não está dizendo só para a igreja da graça, ele está falando para toda a igreja de Cristo nessa terra. Vocês precisam ir, vocês não podem ficar parados. Ide por todo mundo, ide por Goiânia, ide por Goiás, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar as boas novas, falar de Cristo. Você vai falar de Jesus, tem gente que vai te ouvir. Posso falar com você um minutinho? É a respeito de Jesus? Ah, pode sim. Tem gente que vai parar e vai te ouvir. Posso falar com você a respeito? Não quero saber desse seu Jesus, não. Amém, que Deus te abençoe. Ah, não quero saber. Amém. Não discute. Mas não é porque um não quis ouvir, porque eu não vou falar para aqueles que querem ouvir. Família. Você tem rede social hoje, você tem o WhatsApp, você tem status. Você joga lá no seu status uma palavra, um parente seu. Às vezes faz pouco caso, mas tem aquele que vai ler. Você tem amigos da sua infância. Você tem pessoas que trabalham contigo. Ah, não, pastora, mas eu não posso misturar as coisas, eu estou lá para trabalhar. Não, é impossível um cristão não mostrar a sua essência dentro do trabalho. Todo mundo ali vai saber que você é de Jesus, que você serve ao Deus vivo e poderoso. E o que você tem que pedir, Senhor, me ajuda a fazer a diferença aqui dentro dessa empresa. Me ajuda. É o Senhor que abre a porta e ninguém pode fechar. E é o Senhor que fecha a porta, Apocalipse 3:7, e ninguém pode abrir. Então, Senhor, eu estou lhe pedindo, me abra uma porta aqui, uma oportunidade, para que eu fale de Ti com sabedoria para essas pessoas. Mas nem que seja na camiseta, é proibido aqui na empresa vir com camiseta. Senhor, de alguma forma o Senhor vai me dar uma chance e eu vou falar de Ti aqui. Quem está entendendo aqui, diga amém. E geralmente nessas empresas tem toda uma política que nem camiseta, você não pode. Mas de alguma forma, Senhor, eu vou transbordar. Eu sou o bom perfume de Cristo. Sim ou não? Não está escrito isso? Se está com um perfume cheiroso, com um bom perfume, ela passa desapercebida? Passa desapercebida, igreja? Quem está vivo aqui nessa reunião, diga amém. Passa desapercebida? Não. Na tradução NVI, o menino Vitor, coloca aí, na NVI, eu acho que fala do perfume. Era lá onde você estava mesmo? Era aquele, é o 15, né? Olha lá, o aroma, vê na linguagem de hoje, King James, Bíblia Viva. Vai indo aí. Viva, Bíblia Viva, King James. Na King. Aí, ó. Essa daí, ó, na Viva. Para com Deus há um cheiro refrescante e saudável em nossas vidas. Ô glória! É o perfume de... Continua, Vitor. É o perfume de Cristo que dentro de nós é um aroma tanto para os salvos como também para os não salvos. Ao nosso é impossível você não cheirar esse bom cheiro, esse bom perfume de Cristo. Então é impossível você passar desapercebido. Tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. Mas o que é que tem de diferente nele e nela? É o bom perfume de Cristo. E você não tem esse cheiro para atrair as pessoas para si. Você tem esse cheiro para atrair as pessoas para Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você entende ou não? E tem uns crentes vaidosos
e começa a achar que é Ele. Que você o quê? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você só é o frasco, eu só sou o frasco. O bom perfume é Cristo, o cheiro é dele. Quem está entendendo, diga amém. Mas que você exale esse cheiro. Você exale quando você abrir a sua boca. Deus te dê sabedoria para você falar dele aonde você estiver. O que você vai dispor para Jesus nesses 2 meses e meio aí que faltam, até menos de 2 meses e meio, nesse ano de 2024. Com Jesus, me ajuda a ser o teu bom perfume. Vamos lá, Jesus entrou no barco, sentou, afastou da terra, ensinou aquela multidão. Puxa, Pedro proporcionou que Jesus pudesse sentar, ter liberdade e espaço para pregar a palavra. Já pensou assim em ser usado grandemente em favor da obra de Deus nessa terra? Já pensou através de Deus te proporcionar prosperidade, você poder financiar a construção de um templo, para que a palavra de Deus seja pregada e para que ali pessoas sejam alcançadas naquela cidade, naquele bairro, naquela vila? Eu, pastora, a senhora deve estar pregando o sermão errado, de jeito nenhum. Deus pode te usar de uma maneira grandiosa, é só você se dispor. Começa a orar, começa a clamar a Deus. Nosso pensamento é muito limitado diante de um Deus ilimitado que a gente serve. Às vezes a gente acredita ali só nas nossas condições, do nosso jeito, e a gente tem um Deus que não é limitado. A palavra diz em Efésios 3:20 que Ele pode fazer mais. E esse mais, meu irmão, não tem limite. Ele é ilimitado. Quem tem limite sou eu. Quem tem limite é você. É só você olhar para o milagre da multiplicação do azeite na casa daquela viúva que ia perder os seus 2 filhos para os credores. Quando o profeta fala para ela, ele ainda dá a dica: você vai, pede vasos emprestados, não poucos, aos seus vizinhos. Ali ele está dizendo o quê? Em 2 Reis capítulo 4 ali. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo assim: olha, providencia o máximo de vasos que você puder. E ali quando você vê que os vasos acabam, o azeite para. Mas ali claramente você entende que se tivessem mais 100 vasos, haveria mais multiplicação de azeite. E se tivessem mais 1000 vasos, você pode ter certeza que todos os 1000 seriam cheios de azeite. E se tivessem 10.000, os 10.000 seriam cheios de azeite. E se tivessem 100.000, os 100.000 seriam cheios de azeite. Eu entendo aqui que a quantidade de vaso era o necessário para aquela viúva, porque Deus é perfeito em todas as suas obras. Mas aqui não há limite no poder dele, é isso que eu quero que você entenda. Então, quando a Bíblia diz em Efésios 3:20 que Ele pode fazer mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, o poder dele não tem limite.
Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus pode te levar muito além do que você está. Eu já cheguei onde eu queria. Meu irmão, não faz isso não, você se acomoda. Seu Deus não é acomodado. Ô pastora, a gente se acomoda. Não, aqui é onde eu queria chegar. Minha irmã, meu irmão, se você crê, Deus pode te levar muito além ainda. Pastor, a minha idade, meu irmão, minha irmã, onde tem problema de idade aqui na Bíblia? Tinha um casal chamado Zacarias, sacerdote, e a sua mulher Isabel. Zacarias achou que era tarde demais. Mas o anjo veio dar a notícia para ele que não. Que a oração dele tinha sido ouvida. No tempo de Deus, não no tempo de Zacarias. No tempo de Zacarias, no relógio dele, parecia que já tinha passado do tempo. Não dava mais tempo, ele era velho, a mulher também avançada em idade, não dava mais. E o anjo disse, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida. E a Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, e você vai colocar o nome dele de João. Já tinha até o nome do menino. Porque aquele casal tinha sido separado por Deus para cumprir um propósito nessa terra. Como eu e você. Abraão é o grande exemplo também, 100 anos de idade, a mulher com quase 90 anos de idade. E Deus faz aquele ventre seco, estéril, gerar uma criança. Deus não tem problema. Quem está entendendo, diga amém. Deus não tem problema. Eu que às vezes tenho você de crer no que Ele está nos dizendo que é capaz de fazer na nossa vida. Então aprenda a crer. Deixa Deus te levar além. Só disponha o que você tem, é o suficiente. Quem está entendendo, diga amém. Então diga, eis-me aqui, Senhor. Mas não vai dizer, eis-me aqui, envia ele ali. Porque tem muita gente dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia ela ali. Não, Senhor, eis-me aqui. Pode enviar a mim. Conta comigo. Quem está entendendo? Amém? Amém? Você vai ficar, mas é que eu não consegui isso ainda, eu não consegui aquilo ainda. Até quando, minha irmã? Você vai ficar dando desculpas? Que as suas redes estão vazias e não vai fazer o que Deus pediu. Talvez o milagre está aí, né? Como de Pedro, né? Em fazer o que Jesus manda. E depois o milagre alcança. E eu aprendi com aquela passagem dos 10 leprosos. Quem lembra? Ali o milagre acontece enquanto eles obedecem. Tá? Não entendi. O milagre ali acontece enquanto eles obedecem. Quando Jesus fala assim para eles, vá e mostrem, né? Mostrem-se aos sacerdotes, né? Porque tinha aquela regra que o leproso tinha que ser examinado pelo sacerdote. Ele que ia constatar a cura. Olha lá, o ide e mostrai-vos ao sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram o quê? O milagre aqui aconteceu o quê? Quando que aconteceu aqui? Jesus orou por eles, Jesus colocou a mão neles. Não. Tem caso que você vai ver que Jesus põe a mão. Não é isso? Jesus libera a palavra de cura. Aqui não, Jesus fala assim, é para vocês irem e se mostrarem aos sacerdotes. Aí enquanto eles obedecem, estão indo, o milagre alcança. Eu vou esperar acontecer para ir. E se eles esperassem ficar curados para irem, estavam esperando até hoje. Eles foram leprosos, e enquanto eles estão caminhando leprosos, no caminho eles são curados.
Tem milagre que acontece enquanto a gente está fazendo o que Deus mandou a gente fazer. Recebe essa palavra aí, porque Deus está falando com alguém aqui hoje. E aí vamos encerrar aqui. O que diz aqui? E quando acabou de falar, quando Jesus acabou de ensinar, pregar, ele falou: Simão, vem cá, está aqui teu barco, ó. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Você vê que Jesus usou o barco, devolveu o barco e falou: está aqui Pedro, Simão, vá agora lá onde as águas são mais profundas, lance as vossas redes para pescar. Olha a resposta de Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Aqui é onde a fé tem que se sobrepor aos nossos sentimentos. Não entendi, pastora. Pedro já tinha ficado lá a noite toda, irmão. Ele não queria voltar lá de novo. Você pode ter certeza que Pedro estava muito mais afim de ir para a casa dele do que voltar lá. Que isso, pastora? Ele estava lavando as redes. Ele não queria voltar para lá. Ele já tinha passado a noite inteira lá e não tinha conseguido pescar nada. E aqui está um mistério, que muitas vezes a palavra se revela, mexendo naquilo que a gente mais tem resistência. Muitas vezes Deus vai pedir coisas para mim e para você, que a gente não quer fazer, que vai nos contrariar. Ô pastora, Pedro não queria voltar lá. Ele já tinha passado a noite lá. Tanto que a primeira resposta de Pedro é essa: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. A gente às vezes quer ensinar Deus, né? Você acha que Jesus não sabia disso? Diga: Jesus sabe tudo. Mas a gente fica tentando ensinar, tentando falar o que Jesus já sabe. Pedro, você acha que eu não sei que você já ficou lá a noite toda e ainda sei que você não pescou foi nada? Mas aí Pedro fala assim: mas sob a tua palavra, ou porque o Senhor está mandando, não é porque eu quero ir, é porque o Senhor está mandando, eu lançarei a rede. Aqui tem um grande mistério. Qual? Você aprender a fazer o que Jesus manda e não o que você quer. Você está fazendo o que Jesus mandou ou o que você quer? Sob a tua palavra, quer dizer, porque o Senhor está mandando, eu vou ir lá de novo. Porque por ele nem voltaria mais lá. E Deus é muito perfeito. Tem momentos que você vai entender que o que passou, passou. Segue em frente. E há momentos que Deus vai dizer assim: não, volta lá de novo. E aí depois você continua. Porque foi justamente o que Jesus fez aqui. Você tem que ir lá de novo, Pedro. Você tem que ir lá novamente. E aqui eu enxergo Isaías 61, 7, no lugar da vergonha dele, Deus deu dupla honra para ele. Porque a noite toda ele foi ali envergonhado, ele foi ali decepcionado, ele ficou ali frustrado, ele saiu daquele lugar chateado, não saiu com um peixe sequer. E agora Deus manda ele voltar lá para sair de forma diferente. E a primeira vez ele tinha ido com o conhecimento dele de pescador, agora ele está indo sob a palavra de Deus. E quando a gente vai com a palavra, quando a gente vai sob a palavra, ou quando a gente vai na ordem de Deus, a coisa é diferente.
Talvez você já tentou muitas vezes, mas, como se diz, você mesmo. Agora vá porque o Senhor está mandando. Agora faça porque o Senhor te deu a palavra. É diferente. Talvez você já tentou falar várias vezes com aquela pessoa. E a Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Ora, e vá agora sobre a palavra falar com ela. Antes de falar com ela, fala com Deus. Se te ajuda, lê Neemias capítulo 1, capítulo 2. Neemias, antes de falar com o rei Artaxerxes, ele falou primeiro com Deus. E ele fala: Deus, me dá graça perante esse rei. E Deus deu. Então, antes de falar com o homem, com o juiz, com o advogado, com o empresário, com o seu superior, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com o seu vizinho, com a sua vizinha, com o seu doutor, com a sua doutora, primeiro fale com Deus. Olha lá, a Bíblia diz de Neemias, quando ele pede graça, me dá graça, Senhor, perante esse homem. Só você ler nesse capítulo 1, no capítulo 2. Depois você vai falar: verdade, pastor, aqui eu achei que realmente ele pediu graça. E foi agraciado. Diga glória a Deus. Foi agraciado. Tem um versículo certinho lá que fala isso. Mas vamos voltar aqui. E fazendo assim, como? Como Jesus mandou. Diga: Senhor Deus, me ajuda a fazer como o Senhor manda. Amém? Às vezes não é fácil não, irmão. Você quer fazer do seu jeito. Faz como Jesus manda. O que Ele mandou você fazer com seus inimigos? Tratar mal? Tratar mal? Virar a cara? Se vê ele vindo, atravessar a rua, virar a cara e fingir que não viu? Foi isso, né, que ele mandou, não foi? Foi, igreja? O que ele mandou você fazer com seus inimigos? Amar. Amar. Mateus 5,44, amai os vossos inimigos. Amar quem ama a gente é fácil. Mas pessoas que não gostam de você, as pessoas que dizem que não vão com a sua cara, as pessoas que te tratam mal, que te desprezam, Jesus mandou você amar. Se tem uma pessoa falando mal de você, Jesus não mandou você fazer igual. Jesus falou para você falar bem dela. Mas ela é fingida, pastora, na minha frente ela sorri para mim, ela diz que me ama e por detrás ela vive falando mal, ela vive, inventando um monte de história ao meu respeito. E Jesus mandou você falar o quê? Bem dela. E quando alguém vier lhe trazer a fofoca, não cai, não morde essa isca do diabo. Mas está sabendo que Deus abençoe a vida dele. Que Deus abençoe a vida dela. Quanto a mim, eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Diga amém. O que mais aí Jesus fala? Continua, Vitor. Fazei bem aos que vos odeiam. Ela me odeia. E você vai ter chance de fazer o bem para ela. Sabia que Deus prova a gente assim? Pessoas que não gostam da gente, Deus vai dar a chance da gente estender a mão e ajudar. E quando você estender a mão e ajudar, você trata de pôr um zíper nessa boca. Porque tem gente, você não merece, viu? Mas eu estou aqui te ajudando. Era melhor nem ter ajudado. Para ficar jogando na cara da pessoa. Cristão não faz isso não. Cristão vai lá, ajuda, porque Deus mandou ele ajudar. E faz de todo o coração, como se estivesse fazendo a Cristo. Como se estivesse fazendo para Jesus. Quem está entendendo? Que mais? Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem.
Jesus mandou você dobrar seu joelhinho e orar por essas pessoas. Faça o que Ele mandou, e fazendo assim, quer dizer, fazendo como Jesus mandou eu fazer. Diga glória a Deus. Colher uma grande quantidade de peixes, ao ponto que rompiam-se-lhes a rede. Teve que fazer sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. No lugar da vergonha, teve dupla honra. Onde Satanás envergonhou, foi grandemente honrado. É assim que Deus faz, com aquele que é obediente à sua voz. E que se você obedecer a Deus, você não tenha dúvida, esse é o teu caminho. Qual, pastora? Ser grandemente abençoado no lugar da tua vergonha. Permanece firme. Permanece na palavra. Ainda que pareça estar dando tudo errado, faça o que Jesus mandou. Porque a palavra dele se cumprirá. Na nossa vida, na nossa família. Quem entendeu, diga amém.